esquerda, Bruna. Agora vai mais um passo só. Felicidade. Eu sei. E Paulo está falando para que a gente cuide com o conhecimento, porque às vezes saber demais faz a gente se tornar uma pessoa com ego muito inflado, faz com que a gente não perceba a delicadeza, assim, a sensibilidade do outro em determinados assuntos. Cabe a nós também procurar alguém, alguma situação, e dizer, olha, eu fiquei chateado que você fez isso, eu fiquei chateado porque você fez aquilo, e aí a pessoa, pô, então haver uma reciprocidade de uma oportunidade de abrir uma porta para um perdoar o outro, né? Dias assim, né, que nem um cardiograma, né, assim, às vezes a gente está assim, tri bem, né, não canta lá bem, fica um pouco estável, depois passa uns dias, dá uma caída, peca, então a nossa vida é assim, né? Por causa de traumas que tem a ver de infância e também da vida, né? Às vezes foi trabalhar ou no colégio, sofreu bullying, cara, isso acaba com a vida da pessoa, o resto da vida. Gente que se mata por causa disso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Duda. E eu sou o Gustavo. E a gente tá indo para mais uma célula na sexta-feira. Fica aqui nesse vídeo pra saber tudo. Abençoada, que a gente possa aproveitar da palavra de Deus. E a gente tá começando também com novas ideias pra célula. Semana que vem, então, fica o Henrique, né, e a Manu, ou só o Henrique, eu não sei com o que ele conversou contigo. Não. Ainda nada. Mas daí está pensando em trazer mais mensagens, assim, diferentes pessoas pra gente começar a treinar, né? O nosso conhecimento e como que a gente se posiciona sobre os temas no cotidiano. Então, algo para realmente a gente crescer, né? E, então, também a dinâmica, a Manu fez célula passada, depois hoje vai fazer a Fê. E por aí vai. A gente quer incluir todo mundo, assim, para realmente ser um treinamento da gente aprender mais de Deus e saber se desenvolver. Então, quem tiver ideias ou algo do tipo, pode ir comentando no grupo e tudo mais. Então, vamos começar com a dinâmica da Dona Fernanda. E a passagem que eu peguei como referência está em 1 Coríntios 8. O contexto é que na igreja de Corinto, além dela estar sendo dividida por outros assuntos, naquele momento, o problema era o seguinte: metade da igreja, ela acreditava que se as pessoas comessem, se alimentassem daquelas carnes que eram oferecidas a ídolos, elas estariam em pecado. E a outra metade, que era uma outra parte da igreja que tinha uma maturidade espiritual, assim, tinha mais conhecimento bíblico, ela falava que não, que eu podia comer porque a carne veio de Deus, foi Deus que criou os animais e que só existe um Deus na vida deles, então que poderia comer. E a dinâmica vai ser sobre isso. A gente vai parar aqui, vai fazer a dinâmica e depois Paulo vai explicar se é pecado comer a carne que é oferecida a Deus ou não. Então a dinâmica é o seguinte: a gente vai fazer duplas. É a pessoa que a gente vai chamar de que ela que tem pouco conhecimento cristão, e a pessoa que vai guiar é aquela pessoa mais madura, que tem mais conhecimento, tá? Se dividam e um bota e o outro não. Vai. Eu sou cegueta. A Lidinha é cegueta. Quem mais? O Eduardo vai ficar me ajudando, então? Pode ser a Bruna e a Manu. Eu sou cegueta.
referendadas são as pessoas que estão começando na fé, são as pessoas que nem sempre estão começando, mas às vezes em determinado assunto elas não têm uma maturidade, um conhecimento. E as pessoas que estavam guiando são aquelas que têm mais tempo de igreja, têm mais maturidade. E Paulo está falando para que a gente cuide com o conhecimento, porque às vezes saber demais faz a gente se tornar uma pessoa com ego muito inflado, faz com que a gente não perceba a delicadeza, assim, a sensibilidade do outro em determinados assuntos. Isso faz com que as pessoas se afastem da gente. E o que ele está falando ali é para que a gente, com isso, não seja na vida do outro uma pedra de tropeço, no sentido de que se eu tenho maturidade espiritual e eu sei que eu posso fazer algumas coisas, pode ser que para aquele meu irmão que recém chegou, pode ser que seja pecado, ele não tem maturidade para andar junto comigo, né? Então tem muita gente que vem de várias religiões, que acreditam em determinados rituais, né? Ele pode ter se convertido, ele está aqui entre a gente, ele se batizou, ele é convertido, ele tá... Mas se eu, de repente, fazer alguma coisa assim que lembre ele daquela velha prática, eu tenho que perceber que aquilo ali pode levar ele a pecar o pecado, porque o coração dele ainda está ali. Então, como ele vai fazer isso ainda idolatrando, né, um ídolo, alguma... não sei, dependendo da religião. Então, Paulo fala isso, que se eu perceber isso, eu preciso largar e não cometer essa prática, como a bebida, às vezes, né? A gente fala, a pessoa tá lá bebendo e tal, mas o Eduardo é uma pessoa que ele pode hoje sentar aqui e tomar um copo de vinho, porque ele tem maturidade sobre isso. Mas tem pessoas que não, eles não podem. Então, se o Eduardo perceber que aquele irmão acha que é pecado, ele deve abandonar por amor isso. Porque o que Paulo fala é que o amor tem que prevalecer. Então é isso. Peço que vocês fechem os olhos agora. Se conecta com o Espírito Santo. Agradeço pela noite de hoje, pela vez de vocês. Sejamos pessoas melhores. E é bom saber, que nem a Maria Eduarda falou, que os outros também vão estar participando e a célula vai ser dividida assim em quantas pessoas, né? Com todo mundo participando, né? Não, é uma coisa que a gente aprendeu na igreja que a gente está indo, na Metodista, né? Que todo mundo faz parte do mesmo corpo, né? E todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, e todo mundo pode se envolver na palavra também, né? E não tá sempre só na mão das mesmas pessoas, né? E assim como lá na igreja, quando um ou outro não está, outros substituem e a igreja ela anda, ou seja, ela não é dependente de X, Y, Z pessoas, né? E isso é importante, né? E a gente conseguir fazer isso aqui na célula, como já está acontecendo a alternância de algumas coisas, é edificante também, né? Deus não quer que as coisas fiquem sempre só, vamos dizer, na mão, vamos dizer, de pessoas ou dos homens, vamos dizer assim, como se fossem propriedade, como se a palavra, o Cristo, a igreja fosse propriedade de alguém, né? Isso é bonito. Tomara que a gente consiga fazer isso, botar em prática, né? Então, essa semana, esses últimos dias, a gente viveu, vocês devem saber, a gente viu aí na internet questões acontecendo com relação a pecado e perdão, né, de certos casos aí que aconteceram aí, né? Foi muito falada aí uma pessoa aí que veio na mídia social para pedir perdão, né? E aí eu fiquei pensando, como a gente já falou isso em outra célula também, quando nós falamos daquele rei lá
muito perverso, Manassés, né? Que Deus perdoou ele no fim, né? Ele foi terrível, mas no fim Deus perdoou, né? Mas essa semana eu fiquei pensando assim que nem Jesus contou e aconteceu quando Jesus estava aqui, que os fariseus, os judeus levaram na presença dele aquela mulher que tinha adulterado, e aí eles queriam testar Jesus, o que ele ia dizer sobre o pecado da mulher, e levaram a mulher adúltera na frente de Jesus, e a história toda ela se resume a que Jesus falou para as pessoas que levaram a pessoa lá, né, apontando o pecado dela, e ele disse, ok, então quem não tiver pecado atire a primeira pedra, né? E todo mundo depois saiu e não ficou ninguém. Aí Jesus falou com a mulher, não ficou ninguém dos teus acusadores aqui? Aí ela disse, não ficou. Então eu também não vou te acusar, né? E orientou que ela não pecasse mais, né? E aí na internet, com essa questão aí dessa situação aí, casualmente um pastor, né? Como eu vi as pessoas atirando pedras, né, nesse pastor, como se os outros não tivessem pecado, né? Ou seja, será que essas pessoas que atiraram tanta pedra, mesmo se ele tem ou não erro, ou seja, quais são os erros do pecado, mas e essas pessoas, será que são cristãs suficientes para terem atirado tanto assim contra ele, né? Me veio isso na cabeça, né? Como se todo mundo achasse que tal pessoa fosse perfeita e não pecasse, não errasse, né? E eu acho que a gente nunca deve se surpreender quando a gente encontra alguém errando também, né? A gente nunca tem que apostar as fichas em ninguém, né? Então, eu diria que do meu lado, claro, eu sempre também concordo, como esse pastor falou, e como está orientado em Timóteo ali, que ele falou, né? Que Paulo disse que pessoas, quem é líder, quem se coloca líder para guiar uma igreja, para guiar pessoas, é óbvio que as pessoas esperam, né? As ovelhas esperam que aquela pessoa seja menos errada do que, vamos dizer, as ovelhas. Mas não que a pessoa não vai errar nunca, né? E você também vai achar que ela não vai errar, né? E eu achei um pouco feio as atitudes das pessoas atirando nele, né? Aí eu estava olhando assim um pouco o que quer dizer perdão segundo a Bíblia, né? A definição de perdoar. Definição de perdoar, vamos dizer assim, é um ato que a gente pratica em liberar alguém de uma culpa, né? De uma dívida, por alguma ofensa, por alguma coisa que a pessoa ou que alguém fez, né? Às vezes a gente fica carregando mágoas ou chateações ou coisas que alguém fez para alguém e isso fica, vamos dizer, dentro da gente, remoendo a gente e acabando com a gente. E aquilo que eu falei, a gente já falou também em outra célula lá, né? Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados lá, né? Sofreu, levou aquela espadada ali nas costas ainda, e a gente não consegue perdoar pessoas à nossa volta por erros que não chegam aos pés do que Jesus fez por nós, né? Então, é uma coisa que a gente tem que entender bastante, inclusive, que o ato de perdoar, isso é um mandamento de Deus, né? Não que Deus pediu que a gente perdoasse ou que ele acha que a gente tem que perdoar alguém. E sim, ele manda a gente perdoar, né? Ele quer que a gente perdoe a pessoa, né? E... onde é que tá? Se a gente, então, por exemplo, assim, botei aqui, se a gente abraçar no nosso coração uma raiva e um desejo de vingança e ficar nos alimentando com isso, isso vai acabar destruindo a gente, no caso, né? E a gente daí vai estar em pecado, né? Então eu acho assim que a gente tem que estar sempre monitorando a gente aqui. Eu mesmo sempre falo, né, que eu também peco e erro, né?
Às vezes, esses dias eu fiquei pensando, né, que eu tô sempre dando umas cutucadas aí no casal 20 aí, né, e erro e também, claro, às vezes a Bruna também, né, e com alguém assim, e digo assim, cutucando assim, com o meu jeito assim de ser, e posso estar magoando, né, é uma forma de magoar alguém, né, então a gente acha que pode chegar assim na semana ou achar assim que, mas eu não fiz, né, mas ou às vezes a gente nem achar que não magoa alguém, né, mas às vezes a gente tem que chegar em casa antes de dormir e olhar como é que foi o seu dia e olhar um pouco como é que foi o comportamento da gente para com o próximo, né? Porque assim como a gente, por exemplo, pede perdão para alguém por alguma coisa, às vezes a pessoa também pode não falar pra gente que ela ficou chateada. Então, às vezes, cabe a nós também procurar alguém, alguma situação, e dizer, olha, eu fiquei chateado que você fez isso, eu fiquei chateado porque você fez aquilo. E aí a pessoa, pô, então haver uma reciprocidade de uma oportunidade de abrir uma porta para um perdoar o outro, né? Então, eu... Sabe, daí a gente fica pensando assim, né, porque é fácil falar para alguém, né, perdoa ou coisas assim, mas sei lá, às vezes alguma coisa muito forte, como a gente vê, às vezes famílias que foram arrasadas porque alguém matou um ente querido teu, né? E todo mundo vai lá, isso você vê no YouTube, né? Assim, pessoas acusando aquela pessoa e de repente você encontra alguém, até um pai, né? Ou uma mãe e vai falar lá pro assassino assim, eu te perdoo, né? E isso tem vídeos no YouTube, a gente pode olhar se vocês pesquisarem, né? Então, não quer dizer que você vai perdoar a pessoa, que daí você vai ficar amiga da pessoa e começar a fazer churrasco com ela e vai sair com ela nem nada. Mas aquele ato de tu perdoar algo assim tão grave, de alguém talvez ter te atacado de uma forma tão forte, de tirar a vida de um ente querido, ter alguma coisa e você perdoar. E aí você vai ficar com aquilo e dizer assim, eu não vou porque aquele ali é um assassino, ele matou meu irmão, ele matou minha mãe, ele matou meu pai. E fez de propósito, né? E aí você vai ficar a vida inteira com aquilo ali, com aquela raiva lá dentro e não vai. E realmente, você falar para alguém, perdoar alguém, é fácil, né? Mas também se a gente viver como a gente ia agir com isso, né? Então, é uma coisa de se pensar, né? Se a gente um dia tivesse uma situação grave desse ponto, como é que a gente ia fazer ou não, se a gente ia perdoar ou não, né? Deus espera, porque ele, Jesus lá na cruz, fez isso, né? Por nós, né? Então, como que a gente faria numa situação assim? Porque uma coisa assim, que nem eu digo, posso magoar alguém, eu aqui magoo alguém, ou alguma coisa, ou uma dívida, alguém também, que nem o Henrique já contou aquela vez, que Jesus contou de um homem que perdoou alguém que tinha uma dívida enorme e depois o cara saiu de lá perdoado e foi cobrar o outro que tinha uma dívida pequena. Aí aquele que descobriu que ele foi cobrar o menor falou, poxa vida, te perdoei de uma dívida enorme e você está cobrando o outro. E ele daí ficou bravo e prendeu o outro e disse que você só sai depois que pagar, né? Então, assim, dívida também, né? Eu também posso ter clientes no meu segmento, alguma coisa assim, que às vezes podem não pagar, as firmas que eu represento, e daí eu vou dizer para as firmas que eu represento, perdoa o cara, né, ele não pagou, e a pessoa não, né, como é que é alguma coisa, quando coisas grandes envolvem, né, às vezes coisas pequenas a gente fala com mais facilidade de perdoar, mas coisas muito grandes, né, ou daqui a pouco também casais, né, algum adultério, alguma coisa assim que mexe mais, né? Como é que um cônjuge, o marido ou a mulher fariam também, né? Coisas fortes, mas Deus quer que a gente perdoe, né? Deus pede isso, né? Então, eu fiquei muito pensativo mesmo essa semana justamente por causa dos ataques que
fizeram contra essa pessoa aí que se confessou um pecado, né? E tanta gente jogando pedras nele, né? Porque quando tu experimenta o perdão de Deus realmente daquilo que ele fez na cruz, porque só um cristão pode perdoar, né? Você não vai esperar alguém que não é cristão, que não experimentou o que Jesus fez por ti na cruz, perdoar alguém de alguma coisa. Você não vai ver alguém que não é cristão perdoar que seja lá um assassino que matou alguém da tua família, um ladrão num assalto, alguma coisa. Você só vai esperar uma atitude de perdão de quem experimentou o perdão e reconhece aquilo que Jesus fez pela pessoa, que é de um cristão, né? E é isso que difere então, justamente, de um cristão e um não cristão. Mas hoje em dia a gente sabe que, inclusive, nas próprias igrejas, hoje entre membros também tem pessoas que não falam entre membros porque brigam e tiveram picuinhas ou alguma coisa. Então, mesmo dentro da própria igreja, você pode frequentar a mesma igreja de alguém por alguma situação. Daqui a pouco, vamos dizer, a Maria Eduarda, ela vende boticário lá para alguém da igreja, membro, alguma coisa, de repente a pessoa demorou, não pagou, não sei o quê, mas é cristã na mesma igreja, daí ela não vai mais falar com a pessoa, e a pessoa, quando vê a Maria Eduarda, vai passar longe, ou vai vir, ela está na igreja, você não está lá, né? Ou pode ser vice-versa. Então, vamos dizer assim, aconteceu, a pessoa falhou com a Maria Eduarda, porque não sei o quê, então, e a Maria Eduarda, ela também não vai lá chegar na pessoa, mas aí Deus fica olhando isso, né? Nós estão indo na igreja e as irmãs, as ovelhas, não se perdoam, não quer dizer que daí a Maria Eduarda tem que, vamos dizer, perdoar a pessoa e ficar saindo, né? Pode ser, é esperado, mas ficar vivendo com a pessoa assim, mas perdoar, né? Tu pode olhar para a pessoa lá e dizer assim, eu te perdoo, né? E a pessoa nem esperar por essa atitude, né? Mas não quer dizer que você tem que estar falando depois com a pessoa mais, mas eu já vivi essas coisas, né? Uma vez o meu pai contou também que um irmão da igreja uma vez tinha pedido um valor pequeno lá e depois não acertou e vai na mesma igreja, daí meu pai a vida inteira ficou olhando ele assim, putz, e ele vai lá, sabe que não pagou ele, né? E vai lá na igreja, ficou a vida inteira indo lá e ficou assim, né? Mas meu pai disse que perdoou ele, daí no caso, mas ele nunca chegou nem a pedir perdão, desculpas, né? Agiu como se não fosse, né? E irmão, vamos dizer, em Cristo, né? Então, como eu acabei de falar, né? Pessoas que não perdoam, que guardam ressentimento a vida toda, é que, na verdade, elas nunca experimentaram o perdão de Deus, né? Que precisa ser crente, precisa ser regenerado e nascido de novo para poder saber perdoar. Não é uma coisa fácil. Mas o perdão é um caminho que leva para a cura interior, né? Ficar com a raiva e a mágoa do outro dentro de si é algo que acaba com a pessoa, como se ela estivesse se auto-acabando, no caso, eu escrevi assim, né? Então, como se a pessoa estivesse tomando um veneno, ela fica tomando veneno como se isso fosse resolver por não perdoar a outra, e a pessoa fica com aquilo ali a vida inteira, né? Se matando, vamos dizer assim, né? Então eu diria assim que a gente procurasse dentro de si como é que estão os nossos comportamentos para com o próximo, né? Refletir se tem coisas, se a gente tem alguém para procurar para pedir algum perdão por alguma coisa, mesmo que seja mais para o passado, para trás, né? E fazer também sempre essa autocobrança de si, né? Toda hora, porque nós, sendo cristãos, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, nos acusando e falando, né? Ó, aquilo que tu fez, ó, aquilo, né? E se a gente passa um dia, passa 2, passa 3 e não fala, a gente fica deixando o Espírito Santo de lado, né? E ele uma hora também vai dizer assim, não vou mais falar, e fica entristecendo ele, né? Então, que a gente possa também estar refletindo os nossos erros, né? O que a gente pode estar fazendo com o próximo e
e também buscar e pedir perdão para alguém, né? E o que Deus fez, que Jesus fez, foi justamente perdoar os nossos pecados, né? Uma dívida impagável, né? Como ele fez, né? E não quer dizer que tu perdoar alguém, você vinha perdoar alguém por qualquer razão que seja justo. Não, talvez não é justo, vamos dizer, a Maria Eduarda perdoar alguém lá se não pagou, ela só vendeu alguma coisa, ou eu se vendi para alguém, ou não seja justo. Mas é uma coisa que tem a ver com justamente, vamos dizer, amor e misericórdia, que é o que Deus teve conosco. Ele, por amor e misericórdia, nos perdoou. Morreu lá na cruz de Jesus. Então, assim, o cristão botar em prática também aquilo que a gente quer de Deus. A gente quer Jesus perdoando nossos pecados. Isso a gente quer, mas vamos dizer, como é que a gente está agindo com os outros, né? Daí a gente não tem amor, daí a gente não tem misericórdia para botar isso acima do nosso ego, da nossa carne, que fica prevalecendo ali, né? Então a gente tem que cuidar disso, né? E às vezes acontece também que a outra parte realmente não vai te procurar para pedir perdão, né? Você pode perdoar a pessoa e a pessoa que quem ofende talvez não vai nunca te procurar para pedir perdão, né? Mas você pode perdoar a pessoa mesmo sem ela também saber também, perdoar dentro de ti. Vou perdoar a pessoa e esquecer isso e passar por isso, né? E não ficar com isso travado dentro, né? E então, para terminar, é isso que eu estava falando, né? Não quer dizer que você tem que conviver com alguém quando você perdoa alguma coisa grave ou não, que você vai estar convivendo com a pessoa ou que você precisa conviver com ela, né? Mas liberar perdão é uma coisa que a gente tem que aprender a colocar em prática, né? E não atirar também pedras nos outros quando a gente também mesmo erra bastante, peca bastante, né? Como eu falei desse caso aí, desse pastor aí que reconheceu que errou, pediu perdão e todo mundo metralhou ele como se ele fosse vamos dizer, né? Um bandido, vamos dizer assim, né? Mesmo que ele tenha errado, né? Jogaram pedras para acabar com ele. Mas aí eu fiquei olhando assim, cadê? Porque se dizem cristãos esses que o fizeram, né? Eu vi muito das pessoas que... Porque, vamos dizer assim, eu tenho amigos que nem falaram nada disso, porque esses amigos não são cristãos. Mas quem eu vi acusando ele lá, pedindo perdão pelo erro, pelo pecado, eram cristãos, né? Então alguma coisa não estava certa nisso ainda. Mas então é isso. Refletir e pensar sobre nossos erros, sobre perdoar o próximo, né? Nunca esquecer o que Jesus fez por nós quando a gente... Porque a gente tem ainda toda a vida pela frente, né? Eu tô falando isso aqui hoje, mas daqui a pouco vocês estão com... Daqui a 10, 15 anos, alguma coisa na nossa vida, alguma situação, sempre pensa lá, né? Poxa, como que eu não vou perdoar alguém lá se Jesus morreu, se Jesus, né? Morreu pelos meus pecados, né? Pelos meus erros. E eu não vou daí perdoar. E quem não perdoa alguém, ele não é cristão, ele não tomou posse daquilo que Jesus fez. Porque não tem como você não perdoar, entendeu? Deus exige que a gente perdoe qualquer um, qualquer coisa. E se você não faz isso, então você não é cristão, você não entendeu o que Jesus fez por ti. Então, vale isso para hoje, vale para as coisas da nossa vida lá na frente ainda, né? Se a gente não perdoar alguém, seja quem for, da gravidade que for, pode às vezes levar um tempo extenso, né, para a gente perdoar alguém por alguma coisa, né? Como eu falei, assim, daqui a pouco alguém matou um ente querido próximo nosso lá,
Você vai levar 2 anos, 3, mas um dia você chega no cara e fala, né? Até charme. Tu vai falar pro cara assim, eu te perdoo, né? Pelo que tu fez com o meu fulano, tal, lá atrás, né? Isso é cristão, né? Agora, se você não faz isso com alguém que fez uma coisa forte, então você não é cristão, né? Então, eu sei o que Jesus fez por mim, né? Na cruz. Então, cada coisa, ou erros que pode acontecer na nossa vida, né? Eu também posso um dia ter uma coisa grave por alguma coisa e tem que perdoar alguém ou não, né? E aí, sim. Mas eu sei o que Jesus fez, né? Então, eu já estou trabalhando isso mais em mim, né? Para também estar preparado para fazer. E eu também erro sempre muito, bastante ainda, né? Sempre estou errando. E não quero nunca que fiquem pensando que eu também sou perfeito, porque eu não sou, né? A gente só vai ser 100% perfeito o dia que Jesus vier nos buscar, daí é nosso corpo, esse corpo vai ser glorificado, santificado. Daí a gente nunca mais, mas o que pode acontecer é que nem eu já pensei esses dias, assim, né? Que nem um cardiograma, né? Assim, às vezes a gente tá assim, tri bem, né? Não pecando, tá lá bem, fica um pouco estável, depois passa uns dias, dá uma caída, peca, Então a nossa vida é assim, né? Então isso não tem como sempre ser. A gente não tem como ser perfeito nunca. Porque a gente só vai ser perfeito o dia que Deus nos buscar, Jesus nos buscar e a gente tiver um corpo glorificado. Daí vai ser incorruptível. Até então sempre vai ser. O que a gente tem que fazer é estar se policiando e buscando cada vez ser melhor, né? Isso aí. Amém. Para complementar isso aí, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o perdão, e Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pois é. É forte. Então Deus fala que a gente tem que perdoar, independente da ocasião. E ele reforçou, 70 vezes 7. Então é muita coisa. Às vezes a gente fica guardando para nós, como ele falou, às vezes tu tratou a pessoa um pouco, falou alguma coisa que não gostou, ou também muita trauma de infância. Esse final de semana eu tive esse evento aí, que era do MFDP, e cara, eles pegaram muito nessa parte do perdão. Ah, também, tá vendo? Foi quase um negócio inteiro falando sobre perdoar, se perdoar e perdoar o próximo. Enquanto isso acaba tirando energia nossa. A gente às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa agora, nesse momento, eu tô com dificuldade financeira, eu tô com dificuldade, minha saúde também não tá 100%, mas eu já fui médico, eu já resolvi, cara, já fui tantas vezes no médico que acho que nesse último ano, eu fui umas 10 vezes, eu já fiz exame de sangue, eu já fiz exame de coração, urina, fezes, eu não tenho nada, cara, e o tempo todo eu tô com dor, eu tô cansado, eu sinto muita dor nas costas, tenho as articulações doídas, e faz exame, tá igual um touro, tá tudo certo lá, os exames não tá faltando nada, as vitaminas, aí eu tento por conta que eu não entendo o que está acontecendo, sabe? E eu vejo que isso não é do corpo, é algo que está na minha mente. E isso já vem de muito tempo, já vem uns 4 anos atrás, foi quando eu começou isso, sabe? Foi a primeira vez que me atacou as costas, e desde lá atacava pé, sempre assim, uma semana eu estava num lugar, sempre ia subindo, começava no pé, daqui a pouco ia pro joelho, ia pra cá. E o meu ex-chefe já falava muito assim, cara, que estava só psicológico. Porque é o Aitachi, né? É um dos caras que me ensinou alemão, inclusive, né? Então ele se dava muito bem. Ele é muito parecido comigo, um cara tranquilo, calmo. E ele falou que ele também passou por isso quando ele chegou aqui. Aqui não, quando ele começou a trabalhar naquele local, porque ele nasceu aqui. Então, eu entendo que isso é só psicológico. E tem a ver com o que a gente deixa de perdoar. Porque, cara, isso pensa num balde de água, né? Pensa em um balde todo furado. Isso são as coisas que a gente deixa de perdoar. Às vezes o próximo e perdão próprio nosso. Às vezes tu fez alguma coisa que tu não se agrada, então nunca se perdoou, entendeu? Então esse seminário que teve ali do MTP,
eles focaram muito nisso. E foi libertador, teve muita gente lá, cara, coisa pesada, que eu vi assim, ó, sair de lá totalmente diferente. Porque os métodos que usaram, as coisas que a gente fez, voltado, né, com fundamento bíblico, também fundamento psicológico, ajudou muita gente, cara. Eu inclusive, o pessoal olhou pra mim e falou, cara, era pra ser pra ti isso. Tu chegou nesse local aqui, porque assim, ó, eu vou contar a história pra vocês. Eu fui nesse local e eu não tinha dinheiro pra ir, né? E eu entrei na live do Marçal, nunca fiz isso na minha vida, foi a primeira vez que eu entrei na live dele, e eu vi que ele tava falando método IP, e eu esperei olhar pra câmera ali, né, e perguntei, e ele me respondeu. Eu falei, método IP Alemanha, quando é que vai ter? Porque eu já vejo o Paulo Marçal há muito tempo já, e ele tem esse método IP, a maioria dos vídeos dele são trechos do método IP, que é essa palestra que dá sobre negócio, sobre Bíblia, sobre tudo, né? Desenvolvimento pessoal, e ele falou, método IP na Alemanha, fala com o Felipe Fernandes. Então foi onde que eu fiz. Eu fui no Instagram do Paulo Marçal, porque eu não achei como Felipe Fernandes, e encontrei o rapaz. E aí apareceu lá que tinha um banner, realmente dia 29 e 30 de março em Stuttgart, e eu fui pra lá. Só que a história é o seguinte, eu mandei mensagem, e aí, como de praxe, né, eles vamos fazer uma ligação para tentar, né, vender, até porque é um ticket alto, 2.500 euros. Os 1.500 euros pegar. Então é algo que, entendeu? Óbvio que eu não ia ter condições, ainda mais que eu estou no seguro-desemprego, estou investindo nas minhas coisas agora. E eu expliquei para ela, no começo eu fiquei meio assim, não sei se eu vou dizer, aí ela começou, 2.000, a gente consegue fazer, 2.000, 1.500, até 1.500 se eu conseguir baixar, então pode levar uma pessoa. E aí quando ela falou isso, eu falei a verdade, eu falei assim, olha, eu estou desempregado, eu não tenho condições, eu larguei meu trabalho ano passado, para mim fazer aquilo que estava no meu coração. Que eu estava no lugar trabalhando, eu estava infeliz e eu quis mudar de vida, né? Assim como todo mundo quer mudar, principalmente nós aqui nessa idade, aqui todo mundo vem para a Alemanha não é para brincar ou para passar férias. Tirando de nós aqui, só o Edu que já está com a vida resolvida, né? Então agora ele tem que olhar os filhos, ele tem que cuidar dos filhos, mas a gente ainda nem começou. Tá vendo que ele já tem filho, ele já criou, ele já chegou num patamar que a gente ainda não está nem no começo, cara. Nem no 1%. Então, eu vejo isso. Já tem ali, os filhos já estão grandes, a maioria está casada, um já vai para casar, o outro já tem namorada, né? Ela também, a Duda está comigo. Então, é algo que, tipo assim, é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente, ter uma família boa, que se conecta. E a gente, às vezes, deixa isso escapar. Por isso que eu falo, quando eu saí de lá, eu fiz aquilo que estava no meu coração. Eu conversei muito com Deus, foi 1 ano de oração, pedindo, e Deus me deu discernimento. Sai daí e faz aquilo que está no teu coração, que é trabalhar com marketing digital, vender coisas na internet, eu também produzir conteúdo. Então, por isso que a gente está fazendo isso. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto, sabe? Apesar de eu não estar vendo resultado agora financeiro, mas isso é diferente. Eu sei que uma hora vai vir. E se não vir, também, né? Faz parte, a gente também não pode a gente tem que agradecer também quando ganha e também quando perde. Mas esse negócio de libertação sobre o perdão, cara, mudou muito assim minha visão de como tá a minha vida. Então, e no domingo foi o dia que teve a parte que a gente se liberou dos perdões, foi muito forte, cara. Eles chamam ali de desbloqueio. É uma situação em que a pessoa entra, eles apagam a luz e falam assim, vamos começar a pensar agora, lembrar dos traumas que vocês tiveram, porque todo mundo lá falou sobre traumas. No domingo inteiro foi só todo mundo se abrindo, falando isso, aquilo. E eu vi a diferença de quando essas pessoas entraram e quando elas saíram. Eu também, eu me perdoei. Eu me perdoei porque assim, eu me cobro muito das coisas. Eu me cobro muito de eu não conseguir ainda ter o resultado naquilo que eu estou fazendo, que eu já estou penando faz 10 meses e eu não consegui ainda viver ou, né, pelo menos ter um resultado. E a Duda sabe disso. Ela sabe, porque eu fico bravo porque eu dou soco na mesa, eu tô aqui o dia inteiro, 15 horas por dia, o negócio não vai. E por quê? Porque eu, tipo assim, eu também tenho coisas a serem perdoadas, mas, cara, quando a gente lembra disso, a gente começa a soltar e a gente se sente tão bem. Tanto que, assim, o pessoal, quando eles soltaram o perdão, que é um negócio que tu se imagina e tu ressignifica aquilo, é muito gratificante. A gente se sente melhor, o pessoal fala em voz alta, depois, sabe, solta aquilo pra fora, depois vem, abraça o outro e se perdoa, como se fosse a pessoa que tivesse magoado.
Então isso, cara, é uma coisa muito forte. Pensa bem, é uma pessoa que magoou profundamente. E vocês entraram numa situação de que vocês imaginam que ela seja o Henrique, por exemplo, aqui na minha frente. Só que de olho fechado. E de repente eu vou lá, abraço ele e começo a falar para ele, me perdoa, fulano de tal, blá, blá. É algo assim, ó, libertador. Eu me senti muito bem fazendo isso. E as outras pessoas também se sentiram. Porque às vezes estava 20 anos, a pessoa, desde quando é criança, nunca perdoou, sabe? Tem gente que chorava quando falava e nunca falou, eu vou matar, eu que tenho vontade de matar. Mas ela nunca pensou em perdoar a pessoa, para aquela ocasião que aconteceu. Então eu vi que assim, ó, quando passou isso, as pessoas mudaram. A hora do lugar mudou, o sorriso na cara, as pessoas ficaram com energia. Tanto que agora a gente está fazendo 21 dias, às 5h30 da manhã a gente entra em live, em call no Zoom. Todo o pessoal para manter o acompanhamento, né, de pessoas dando depoimento, como tá mudando as coisas na vida da pessoa. Liberando perdão, gente. Liberando perdão. Como é que pode? Eu me sinto bem, não sabe, eu para me acordar às 5h da manhã é impossível. E eu tô tendo energia para isso. Então tu vê que isso realmente faz diferença. Se perdoar o próximo. Pode perguntar, então. Então, gente, se perdoam, perdoa as outras pessoas. Isso é libertador, gente. Às vezes é por causa, tem muito a ver, não estou dizendo que a vida inteira é baseada em perdão, mas vocês vão ver que se vocês perdoar alguém, e se perdoar, vocês vão conseguir, às vezes, vencer aqueles negócios que vocês estão empacados na vida de vocês. Seja relacionamento, seja área financeira, e vocês vão crescer como pessoas. Porque não tem nada mais, como posso dizer, a pessoa que se sente, assim, ó, de uma criança e um adulto. É uma pessoa que perdoa e sabe levar a vida e não guardar aquele rancor. Porque se a gente vê coisa que a pessoa que não perdoa, que é rancorosa, é coisa de criança. E aqui a pessoa que já é mais pachada, que não quer saber, aconteceu, já foi. A gente já, até essa pessoa a gente sente melhor conversar com ela. A gente sente mais esse cara tem um negócio diferente. Porque leva a vida com mais leveza. A pessoa que perdoa sempre, a pessoa que está aí, sabe, não faz as coisas erradas. Claro que todo mundo faz alguma coisa, mas tenta fazer o certo. Acorda cedo, jejua, faz oração, lê a Bíblia, faz esporte. Essa pessoa tem uma hora de diferença. Tu sente, quando tá num ambiente com essa pessoa, tu vê, esse cara é diferente. Ele ri, ele não é aquela pessoa fechada, né? Não fica sempre na defensiva, ele é aberto. Então tu vê que isso influencia na vida em todos os aspectos. E aí, às vezes, no teu financeiro é a mesma coisa. Tu desconta essas coisas que tu não perdoou ali, tá? A gente pega muita coisa da nossa família. Pai e mãe que eram consumidores. Pai e mãe que só gastavam. Às vezes a pessoa seguiu isso, sabe? Então, por causa de traumas que tem a ver de infância e também da vida, né? Às vezes foi trabalhar ou no colégio, sofreu bullying. Cara, isso acaba com a vida da pessoa, o resto da vida. Gente que se mata por causa disso. Por causa de bullying. Tem uma série agora na Netflix que saiu. Pô, é a coisa, né? Óbvio que não é uma história real, mas aquilo é real. Por causa de um emoji. Vocês viram a série, não? Por causa do emoji, gente. Falar e matar a pessoa, sabe? E ficou aquele rancor por ele até matar. Então, isso é real, isso acontece. Assim que tu vê esposo matando a mulher, pelo mesmo tipo de coisa. Porque não aceitou a separação, não perdoou a traição. Então, essa é a mensagem que eu fico para vocês. Se perdoem. Obrigado por ter falado sobre perdão, porque, cara, tá tudo se encaixando, assim, ó, as coisas que aconteceu no domingo. Hoje a gente orou de manhã, a gente fez o discipulado lá, que nós já começou, faltava o último dia. E ainda apareceu aquela frase que eu sempre uso da Bíblia lá do Josué, eu não lembro qual que é, Josué 1:9, apareceu lá, qual é a chance de acontecer? Óbvio que tem coincidências, mas a gente tem que ver que também é uma mensagem de Deus. De Deus mostrando assim, eu tô contigo, calma, fica tranquilo. Agora, né, isso que tu tá contando, esse teu testemunho, depoimento aí, sim, é balizado, vamos dizer assim, tu tens colocado Deus, né, como teu orientador e em primeiro lugar, ele, vamos dizer, tá enxergando isso, né? Então tu também pode, por um lado, vamos dizer assim, não pode ser que agora, momentaneamente, alguma coisa,
Mas descansa, né? Sim, Descansa porque ele tá olhando, se tu tá fazendo, alguma coisa também pode acontecer de te trazer daí essa questão aí de tu, né, ter o sucesso que tu também tá buscando. Exatamente. Se tu tá fazendo isso. Sim. E eu acredito que tá fazendo. Claro, eu tô por isso então ele tá olhando e daqui a pouco, quando tu menos esperar, tu vai ver que alguma coisa pode aparecer aqui, ali, suprir uma coisa ali. Uhum. E é isso, né? Não esquecer que tudo isso que tu falou também, desses perdoar e tudo, que nem eu falei, sempre Deus, Cristo, isso não adianta nada, né? Você ser do mundo, porque claro que pode existir pessoas que não são cristãos e perdoar. Existe isso, com certeza, mas não adianta nada viver uma vida de perdão, uma vida de tudo, e a pessoa não aceitar, não viver, e aí, né? Então, sempre em primeiro lugar, Deus e confessar Jesus, e as coisas todas são acrescentadas e são a sequência, né, da vida. Sim. Mas não adianta as pessoas, quais são ou não, também só fazerem isso civilmente, assim, na carne aqui, serem otimistas e boas e toda coisa, mas se elas não aceitar Jesus, ok, elas estão vivendo uma boa aqui, estão vencendo, blá, 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 mas quem não, né? Então é isso aí, pessoal.